Acompanhamos os últimos passos do sonhar para abraçar novos começos. Eu sou Igor Ribeiro e no vídeo de hoje vou fazer uma análise um pouco mais detalhada de todos os principais pontos importantes desse final de série. Então fique comigo até o final e vamos ao que interessa. Tempo e Noite pra mim foi o episódio, sabe? Ele trouxe todos os sentimentos do personagem à tona e ainda explorando mais ao lado de quem os criou, seus pais. E meu Deus, o quanto que esses pais são implacáveis é algo assustador, porque eles têm a responsabilidade sobre seus domínios acima de qualquer amor que ele tem pelas suas crianças. Sério, tipo, eles criaram seus filhos e agora cada um por si, todos que se virem. Eles não podem fazer nada. Eles até poderiam mudar, mas o verdadeiro objetivo do Sandman de ir até seus pais era dar um adeus, ou pelo menos tentar uma última conversa possivelmente amigável com seus pais, por eles criarem ele, por eles darem a vida a ele, e que aquela versão que eles estão vendo agora não vai existir mais, e sim vai vir uma nova. No entanto, que eles sentem o peso dessa conversa, sentem tudo aquilo, mas eles não conseguem expressar, ou seja, ainda fica muitas palavras não ditas para serem ditas futuramente e nunca vão ser, porque eles não conseguem, não por querer, mas porque falta neles essa sensibilidade. Eles têm nos olhares? Tem, a gente vê muito isso, mas no resto é o que faltou para a gente abraçar mais esses pais e não pelo menos manterem cada vez mais distanciados do Sandman e falar assim: ok, meu amigo, foi um livramento. E o que mais me impressionou nesse contato entre pai e mãe com o filho foram as propostas. Para mim, as propostas foram mais como uma sentença do que tipo, eu vou tentar te ajudar. Não, eles sabem que não tinha como reverter, eles não estavam dispostos a isso, como eu já falei. E o Sandman estava ali numa situação que a gente tinha mais pena do que sentimentos por aquele personagem, porque a primeira foi o pai dando uma dor inevitável para o seu filho, falando: ó, eu sou o tempo, eu falo, não ia mudar nada, não ia adiantar. Você poderia ajudar seu filho? Sim, poderia, mas ele ia arranjar outros meios de fazer aquilo, ou seja, por mais que ele tentasse, por mais que ele fizesse, por mais que ele perdesse o tempo dele ajudando, logo depois isso ia acabar se voltando contra ele de alguma forma, ou seja, cedo ou tarde ele ia enfrentar o mesmo destino. E o outro foi da noite. Assim, foi algo muito que a gente ouve, né, desde pequeno, né, que a gente sempre anda, a gente acaba crescendo, às vezes não sai das asas da mãe, né, e essa coisa de uma prisão confortável, a gente sente muito dessa fala dela: ó, eu posso criar um reino aqui, você fica tranquilo, sabe, não tem nenhum problema, eu te dou aquele que você nunca conseguiu ter e você fica em paz, entendeu? E ele recusa, porque é como se você estivesse matando ele ou fazendo com que toda a sua jornada perdesse total sentido e tudo que ele fizesse fosse em vão. E depois de tudo isso, a gente acompanha essa última jornada desse personagem, né, com um quase imortal, tentando reconciliar tudo, pelo menos algumas coisas que ele realmente penou certas pessoas, como no caso do Alex, e que ele realmente agora entendeu porque que ele não deveria ter feito aquilo, ter deixado isso se prolongar por muito tempo, e agora ele consegue ter um pouco mais de paz nesse seu fatídico final. Tem alguns momentos que eu gostei muito, tem outros que eu preferia até ter esquecido ou que poderia tirar facilmente desses acontecimentos, mas foram bons personagens, né? Boa escolha de elenco, e mesmo assim não agregaram tanto, ou pelo menos o impacto que eles tiveram no teaser não foram tão relevantes ao longo da trama. Por exemplo, a nossa Lady Nuala, uma boa personagem,
um irmão que é mais inimigo do que amigo. Realmente não entendi essa coisa toda. Realmente, pra mim, ela no sonhar é um livramento para todo esse reino, porque bastou ela voltar, a gente tem essa coisa de disputas de amor platônico, uma que tem um amor platônico pelo nosso rei e não faz nada, e a outra que tem uma certa admiração, não é amor, é uma admiração pelo sonhar, e que teria até um certo relacionamento, mas não ia rolar muito bem, e mesmo assim ela foi muito mais sensata e racional dos acontecimentos da coisa do que essa aqui. Se as lutas fossem de fato física, a gente teria a Lady Nuala como a general desse exército, ia ser do balacobaco, ia ser incrível, mas tivemos esse desenrolar de merda. E outro é que a linha do destino que a gente vê com as mudosas cortando no final ali, né, no começo ali, antes da entrada do Morfeu, se vocês repararem bem na fala com o seguinte, aquela linha, aquele nó, né, embaralhado, era do Morfeu. Só que ele não tinha se dado conta ainda que o destino dele já estava encerrado e que a qualquer momento ele iria morrer, seja em séculos e anos, ele ia morrer. Mas ele foi dar seu filho nos braços do Loki, né? Eu amei odiar esse personagem. Amei odiar. Eu relevo o Puck até inteiro tudo, mas, gente, sinceramente, o Loki não faz muita diferença na trama. Ele só acelerou um pouco o processo, mas disso foi mais no mesmo, menos do que a gente esperava e mais do que a gente poderia ter aguentado ao longo da temporada. Eu devo dizer a vocês que ele só serviu para falar assim, ó, tem esse mito aqui que fala sobre a Deméter, que pegou o filho de um príncipe da princesa Celiceu, que eu esqueci o nome, e tentou jogar esse fininho no fogo para tirar a humanidade e, né, fazer com que esse bebê virasse imortal, e ela não conseguiu, e aqui ele consegue essa fatídica proeza, e isso não justifica a atrocidade que ele fez. E um ponto que eu meio que me chamou um pouco de atenção foi a questão da nossa delírio, essa questão da fala do próprio destino para ela. Ok, você vai encontrar o seu cachorrinho, mas também você vai encontrar outras coisas lá no mundo desperto. E eu meio que entendi que a delírio no mundo desperto, ela poderia despertar uma certa percepção sobre como os perpétuos, como são eles, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Então eu acho que ela poderia causar um certo distúrbio à parte, caso ela se mantesse por muito mais tempo lá na procura do nosso Barnabás. E a personagem que eu mais amei foi a Johanna Constantine. Que personagem! Ela tem pouco tempo de tela, mas sabe usar e abusar desse tempo de tela de uma forma absurda. Você não precisa de muito para entender o porquê que ela tá ali e qual é o grande propósito dela. Você só vai pegando, entendendo, ó, ai meu Deus, eu preciso de mais dela. E o ponto muito interessante nessa jornada da Johanna Constantine é que ela tá sempre em busca de amor, assim como sua ancestral lá atrás com o Orfeu. Ela estava em busca de amor e ela encontrou o amor no Orfeu, e aqui ela acabou encontrando o amor no pesadelo, porque um pesadelo por si só já é perdido e ela também já é perdida, então eles combinam muito bem juntos. E eu quero um spin-off, apesar de o Neil Gaiman ter estragado essa possibilidade de spin-offs, né, desse grande universo, mas ainda assim, eu penso que lá no fim do túnel a gente tem uma luz que vai buscar forte e vai trazer um spin-off desejado pra gente com a Johanna Constantine. E pra quem não sabe, o Corinthians tem um spin-off focado aí em alguma jornada deles dentro dessa nova versão que a gente acompanhou aí em Sideman. E eu espero muito que a gente possa no futuro ter, porque a Johanna Constantine é
a personagem. Depois de tudo isso, a gente tem um certo momento de destaque, de exploração desse universo das bondosas, junto aí com a Hipólita, né, que tem essa busca de vingança por terem tirado o filho dela antes do tempo. E aqui é muito interessante porque a gente entende muito essa diferença entre bondosas e fúrias. E quando elas estão no estado de bondosas, né, elas tecem, criam a linha do destino, ou seja, mantém ela bem no centro de tudo para que nada interfira nesse acontecimento e nem interfira na sua vida e na sua morte, até que elas definam e decidam que é a sua hora de ir embora. E as fúrias, elas são o meio que uma sentença, elas vão lá atrás daqueles que descumpriram as leis naturais da vida e da morte, ou seja, elas estavam indo atrás do Sandman porque ele quebrou essa lei natural da vida e da morte, que estava ali com o nosso Orfeus, né? Então é por isso que a gente tem as fúrias indo até lá em busca de vingança. Então, para isso, elas usaram um arauto. Eu anuncio o começo, eu anuncio o fim, porque eu sou o arauto das bondosas, né? E a Hipólita foi essa ferramenta de vingança, até porque ela seria a única capaz de matar o Sandman no lugar dela. Mas assim, eu entendo toda essa coisa dessa questão da mãe. Ela é uma mãe, ela perdeu a oportunidade de poder criar esse filho, então, cara, ela vai estar disposta a tudo para trazer ele de volta. É entendível fazer isso, mesmo que os meios tortuosos levam a ela a lugar nenhum. O que eu achei mais bonito foi esse perdão vindo do próprio filho, porque ele entende o porquê a mãe fez tudo aquilo e fala, ó, pode ficar em paz, eu estou aqui, se você quiser contar comigo, você pode contar comigo. Então é isso, ela queria um perdão e uma oportunidade do último adeus para o seu filho, e de último adeus a gente tem esse adeus ao Sandman. E um ponto muito interessante é que a luta, como eu já falei antes, ela nunca foi uma questão física de bater tudo, não. Era só uma luta de, ó, eu preciso aceitar o meu fim. E foi isso, até o Sandman aceitar que ele tinha que ir embora naquele momento, foi algo muito penoso de olhar, de sentir. E realmente essas falas, a conversa com a irmã, nossa, é muito bizarro. Foi a alma mais dolorosa que ela já pegou, vocês podem ter certeza disso. E como toda morte, a gente tem um funeral. E esse adeus melancólico, ele me doeu muito. E aqui os discursos, eles abalaram muito a minha pessoa. Primeiramente, a desespero. Nossa, esse impacto que ela tem, a gente consegue entender um pouquinho a mais, além do que ela é por si só, né, por sua essência. E aqui depois a gente tem a nossa delírio, que foi um discurso muito bonito. Fofo, caótico, mas foi bonito. A da morte, que ali foi ladeira abaixo, sabe? E da Lucien foram os discursos mais tocantes para mim. Dentro desse funeral, a gente acompanha o nosso pequeno e grande Daniel Hall tentando recriar o mundo perdido pelo seu antecessor, até que a gente chega na parte do Gilbert e a gente entende que o luto, ele é algo que precisa ser sentido e que essa tentativa de recriar o que foi perdido meio que faz a vida perder o sentido, faz os propósitos, os significados dos seus antecessores não terem valido a pena. E essa fala é o que realmente resume todo esse final do Sandman, ou seja, valeu a pena ele ter ido embora para que esse novo Sandman possa trilhar seu próprio caminho e poder melhorar as coisas. E aqui a gente vai para um momento que eu não sei muito bem do que ele se resumiu de alguma forma, até porque eu achei muito bonito a conversa do nosso Destruição com o nosso Daniel Hall, mas ao mesmo tempo
sabe, eu não sei se foi aquela conversa que nunca foi ou conversada e acabou sendo conversada agora, ou se foi alguma outra coisa, porque de certa forma o conselho não era bem um conselho, era só um papo furado para ter mais tempo de conversa com aquela nova versão que ele não tinha com a antiga. O ponto mais intrigante e revelador, de certa forma, é que o nosso Destruição, ele se sentiu um pouco insignificante perto dos propósitos que cada um dos seus irmãos tem, tanto nos seus próprios reinos quanto em relação à vida humana. Ou seja, o Destruição, ele é só destruição, então para o bem ou para o mal ele vai acontecer e ele não pode evitar aquilo. Então para que ele vai continuar o seu reino? Para que ele vai continuar seguindo ali, fazendo essas coisas, sendo que por mais que ele tenta, nada vai adiantar, vai ter que acontecer. E um ponto bem interessante nesse final de jornada dessa história é que a gente descobre que o nosso Sandman sempre procurou foi a humanidade, esse poder de mudar e recomeçar a sua vida e conseguir seguir em frente mesmo com tanta atrocidade, tanta coisa que a gente vê no caminho, a gente consegue seguir em frente à vida. E era isso que ele queria para ele, e ele não conseguia porque ele era o Morpheus, ele era um dos perpétuos, então ele era imutável, ele não conseguiria mudar de dentro para fora, então ele mudava de fora para dentro, né? Tanto que ele fazia acordos e ajudava, e sempre vira e mexe entrava em contato com os humanos para poder ter esse sentimento de humanidade, né? Então é mais ou menos isso que a gente consegue entender nesses momentos de respeitar o passado e abraçar o futuro. Mas um momento muito mais divertido que eu gostei foi um conto para finais graciosos, né? Onde a gente tem esse simbolismo de final com toques de recomeço, ou seja, eles sempre vão ter a oportunidade de recomeçar. No entanto, que a família, depois dessa perda do antigo, eles têm agora essa oportunidade de recomeçar, essa oportunidade de poder conseguir conversar com ele, ter mais contato com ele, ter mais conversas, ligações com ele na vida dele. E aqui a gente encerra Sandman de uma forma muito bonita, um final aceitável, apesar de a gente querer muito mais desse universo. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, curta e comente bastante, compartilhe com os amigos e até a próxima, gente. Tchau!